Dia, como é que vocês estão? Bom, pessoal, eu fiz esse vídeo hoje pra gente conversar um pouquinho a respeito de um assunto que é urgente, na minha opinião, tá aí na mídia, tá no cotidiano de muita gente, que é o quê? É esse aumento assustador de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, de doenças como autismo, síndrome de Asperger, algumas doenças mentais, a depressão e o aumento assustador do suicídio entre crianças e adolescentes. É sobre isso que eu quero falar. E o que isso tem a ver com a minha linha de trabalho, né? Com o que eu trabalho, que é relacionamento, já que eu não trabalho com crianças e com adolescentes, o que isso tem a ver com o meu trabalho? Bom, no meu entendimento tem absolutamente tudo a ver. Quem discute um pouquinho comigo a respeito de assuntos polêmicos sabe que a minha opinião é sempre a mesma. É sempre necessário a gente trabalhar a base. Se a gente não mudar a base, a gente não consegue mudar o resto. Depois vai ser só aquela repetição, aquela ladainha que só faz ficar no mesmo ciclo vicioso, não muda nada. Então a gente precisa trabalhar com a base. E é por isso que esse assunto, penso, cabe perfeitamente na questão também do meu trabalho de relacionamento, né? É aí que mora o grande desafio, a base. Por quê? Porque uma criança, quando nasce, quando é criança, precisa se sentir amada, precisa se sentir protegida, precisa ser alimentada e precisa de liberdade. Com isso também vão vir alguns limites, vão vir as noções de limite do que pode e do que não pode. Mas a primeira necessidade dela é ser amada, é ser aceita, é se sentir acolhida, né? E toda criança precisa de um ponto de apoio. A criança precisa saber que, como ela é curiosa, né? Toda criança é assim, ela começa a aprender, ela começa a explorar o ambiente onde ela tá. Primeiro é a casa e depois vão ser outros ambientes, alguns externos, alguns internos. Ela começa a explorar tudo isso e ela precisa saber o quê? Ela precisa saber que se alguma coisa não der certo, se ela cair, se ela se machucar, se ela descobrir alguma coisa que não é boa, ela precisa saber que ela tem aonde voltar. Ela precisa receber aquele sorriso acolhedor, aquelas palavras de afirmação, vai, você consegue, isso! Ou então aquele abraço, quando alguma coisa, tudo bem, dessa vez não deu, mas da próxima dá. É esse tipo de apoio que as crianças precisam receber. Na verdade, nós adultos também precisamos continuar recebendo isso, também precisamos continuar tendo um ponto de apoio. E eu gostaria que ficasse claro aqui que esse ponto de apoio não deve ser uma âncora. Então, eu vou ser o porto seguro do meu filho, não quero que aconteça nada de errado com ele, eu protejo, não quero que se machuque, não quero que erre, que dê alguma coisa de errado, tal. E aí perde a oportunidade da criança fazer por si só, porque muitas vezes os adultos acabam fazendo muitas coisas ou não deixam simplesmente a criança fazer, né? E aí o que acontece? Ela não tem um ponto de apoio, ela tem uma âncora, ela fica ali sufocada, né, ancorada no pai, dependendo dos pais, do pai, da mãe, do avô, enfim, de outras pessoas, ao invés de ter simplesmente um ponto de apoio, aquele sorriso encorajador, aquelas palavras de afirmação, para que ela possa sair, explorar, criar, descobrir, aprender. E se não der certo, ela volta para buscar ajuda, ela volta para perguntar como foi, ou simplesmente para dizer, olha, que não consegui, ou ela recebe então aquelas palavras que vão fazer ela seguir adiante, né? Ou ela volta para contar, deu certo, gostei, foi ótimo, foi maravilhoso. Esse é o ponto de apoio que nós precisamos ter, que as crianças precisam ter, que nós adultos precisamos ser e que nós precisamos ser também para outros adultos. Nós precisamos desse ponto de apoio por toda a nossa vida. Ele faz sentido para uma criança, ele faz sentido para um adolescente, ele faz sentido para um adulto. Nós continuamos no processo de evolução e aprendizado por toda a nossa vida. Bom, acontece que alguns pais têm aquela necessidade de prover tudo aos seus filhos, né? Como, por exemplo, eu ouvi do meu pai, eu quero poder dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Então, não pude estudar, eu quero que eles possam estudar. Que bom que ele quis que a gente pudesse estudar, mas também tem outras coisas, as coisas de fora, né? Aquela necessidade do ser humano de buscar o que tá fora. Eu quero uma casa maravilhosa, eu quero um carro, eu quero viajar para tal lugar, eu quero... As experiências são muito boas, mas eu preciso entender que, primeiro eu preciso de uma base fortalecida. Eu preciso do interior. Aquilo que me traz felicidade brota daqui de dentro, não lá de fora. E enquanto os pais estiverem trabalhando,
É um empenho que muitas vezes, ok, é louvável, mas você está o tempo inteiro trabalhando, buscando, correndo para trazer algo para o seu filho, um videogame, uma TV, uma escola de qualidade, um patins, uma bicicleta top, que quando ele faça 18 anos ele tem um carro, corre para trabalhar, para trazer tudo isso para o filho, mas não tira um tempo para dar atenção, para fazer com que a criança perceba algo que é importante lá na base, que ela perceba que ela faz parte do todo, que ela é uma peça nesse quebra-cabeças gigante e que ela tem sim as suas particularidades, suas características, que ela é um serzinho único e que ela tem suas responsabilidades porque ela tá ligada ao todo. Ela precisa se sentir acolhida, precisa sentir que faz parte disso tudo. E é o adulto que deve dar os limites, quem deve falar das responsabilidades também, que faz parte disso tudo. Afinal de contas, quando a gente vive em conjunto, eu posso até onde o outro começa, né? Meu direito vai até onde começa o do outro. Essa noção de fazer parte com a responsabilidade é extremamente importante. Senão nós temos também crianças frustradas. E isso tem acontecido, assim, então os pais trabalham pra caramba para conseguir trazer as coisas para os filhos. Nossa economia também não ajuda muito, né? Então a gente trabalha para conseguir prover o sustento dos filhos e aquilo que a gente quer dar para eles, enquanto os filhos são cuidados pelo computador, por jogos, por TV, por videogames, por youtubers, e é essa hiper exposição o tempo inteiro, que faz com que a criança ela não sabe mais nem para onde olhar e ela não vai para fora. Ela não sai pra fora de casa pra fazer outras coisas. Ah, Rubia, mas é melhor que ele esteja aqui, porque pelo menos não tá em más companhias, mas talvez esteja super exposto a jogos violentos. Você sabe o que isso tá fazendo na cabeça do seu filho? Talvez não seja o melhor caminho, né? E aí é que surge uma situação que eu posso falar dela de diversas formas, uma necessidade, né? Eu posso trazer isso como a física quântica que diz que tudo é criado no vácuo, né? Você precisa do vácuo, do nada, para poder criar alguma coisa. Ou Domenico De Masi, que fala do ócio criativo, né? Onde a gente precisa parar, relaxar, tal. Tem gente que gosta da expressão morgando, né? Ah, gosto de ficar morgando, não fazendo nada, tal. Ou também o Daniel Goleman, que é um jornalista científico que traz isso no livro dele como o invertido, que eu achei fantástico. O invertido, vou apresentar aqui para vocês, é esse cara aqui. Ele tem 3 partes. Ele começa aqui, nessa primeira ponta do U, que é a apatia. Nesse ponto de apatia, se a gente ficar naquela apatia total, sem nenhuma estimulação, sem nenhuma vontade de fazer nada, uma criança apática que só pensa no passado, só vou ter um ponto de depressão. Então, eu não posso ficar na apatia. Eu preciso ter o ócio, eu preciso ter um pouquinho de tédio, eu preciso daquele vazio para criar, mas eu não posso ficar na apatia. É a partir daqui que devem ser despertados os desejos, despertadas as curiosidades, e a partir desse interesse despertado vai gerar uma ação que vai fazer com que eu suba até a máxima eficiência cognitiva. Então, no invertido, diz que nesse ponto, a partir do momento em que foi criado um interesse, que tem uma intenção positiva, e que eu começo a usar, a criar, a aprender o meu cérebro, eu chego na máxima eficiência cognitiva. Quando eu tô aqui nesse ponto, acontece com criança, acontece com jovem, acontece com adulto e sempre vai continuar acontecendo. Quando eu tô aprendendo alguma coisa, quando eu tô fazendo algo, vai chegar num ponto aonde, opa, isso eu não sei, opa, deu medo, opa, o que vem agora? E aí esse é o ponto que pode começar a dar ansiedade, é o ponto que desperta a ansiedade. E é aí que vai fazer toda a diferença, todo o apoio que a criança recebeu lá atrás. Então, se a criança recebeu apoio de aquele sorriso encorajador, vai, você consegue, busca, ela vai perguntar, cheguei aqui, tô na minha máxima eficiência cognitiva e de repente chegou alguma coisa que eu não sei ou que me bateu medo. Faz a pergunta, o que precisa acontecer para eu continuar, para eu chegar lá, para eu descobrir, para eu concluir esse meu interesse de forma positiva. Na maioria das vezes isso não acontece. Acontece o quê? Eu não consigo. Aí eu tenho adultos que não conseguem falar em público, uma série de outras questões, e aí começa a despertar a ansiedade. E aí eu posso cair aqui para um pico geral de ansiedade. Eu não devo nem estar aqui na curva no ponto da apatia e nem aqui no ponto da ansiedade. Esse U invertido é mais ou menos a curva de Gauss. A diferença é que na curva de Gauss a maioria está lá no todo. Eu gostaria muito que a maioria estivesse aqui, na máxima eficiência cognitiva, mas infelizmente a gente tem muita gente nesses pontos. O ponto da depressão, o ponto da ansiedade.
infelizmente, ao invés de a gente estar usando a nossa máxima eficiência cognitiva, nós temos muita ansiedade e muita depressão. Bom, tem um vídeo que traz um pouquinho disso de outra forma, um vídeo muito lindo. Eu vou compartilhar ali nos comentários o link desse vídeo do YouTube. É de um neurocoaching fantástico também, para que vocês possam olhar e ver de uma outra forma esse mesmo assunto. Uma pessoa viu, inclusive, e disse: nossa, Ruby, eu vi e como eu falhei com o meu filho, né? O que eu posso fazer para mudar isso? Essa pergunta é fantástica. O que você pode fazer para mudar isso? Nós somos responsáveis pelas crianças que estão com esses problemas, pelos adultos que estão com esses problemas. Sim, nós fazemos parte disso tudo e nós podemos ajudar, nós podemos nos ajudar e podemos ajudar os outros. Aí vem a pergunta: o que você pode se fazer agora? Se permita um momento de ócio, se permita um momento de vácuo. E pergunte-se: o que eu posso fazer hoje, o que eu quero fazer hoje, que possa mudar, que possa ser ponto de apoio para uma criança, para um jovem ou para um adulto. E compartilha com a gente, porque pessoas criativas podem imaginar 1000 coisas que outras não imaginariam, então compartilha com a gente o que você pode fazer hoje que pode servir de ponto de apoio para uma criança, para um jovem, para um adolescente e mudar a vida dessas pessoas. Combinado? Faz sentido para vocês que isso é importante? Obrigada pela atenção de vocês. Um ótimo dia.